Salmo 78. Escuta, povo meu, minha instrução. Prestai ouvidos às palavras de minha boca. Pois vou abrir a boca numa parábola, farei brotar enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos e nos contaram nossos pais, não o esconderemos a seus filhos, contá-lo-emos à geração seguinte. As glórias do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que realizou. Pois ele fez um pacto com Jacó e deu uma instrução a Israel. Ele mandou a nossos pais que o fizessem saber a seus filhos, de modo que o conhecesse a geração seguinte, os filhos que haviam de nascer, que eles sucedessem e o contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança e não se esquecessem das façanhas de Deus e cumprissem seus mandatos, para que não imitassem seus antepassados, geração rebelde e contumaz, geração de coração inconstante, de espírito desconfiado de Deus. Os arqueiros da tribo de Efraim voltaram as costas na batalha, não guardaram a aliança de Deus e recusaram seguir suas instruções. Esqueceram-se de suas ações, as maravilhas que lhes tinha mostrado. À vista dos pais fez portentos, em território egípcio, na campina de Soã. Fendeu o mar para lhes abrir passagem, barrando as águas como num dique. Guiava-os de dia com a nuvem, de noite com o resplendor do fogo. Fendeu a rocha no deserto e deu-lhe a beber caudais de água. Tirou arroios da pedra e fez descer água como rios. Mas eles voltaram a pecar contra ele, rebelando-se no ermo contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no coração, pedindo uma comida para seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus pôr a mesa no deserto? É verdade, golpeou a rocha, brotou água e se desbordou em torrentes. Poderá também dar-nos pão e prover de carne o seu povo? Ouviu o Senhor e se indignou. Um incêndio instalou-se contra Jacó, fervia sua cólera contra Israel, porque não se fiavam de Deus, nem confiavam em seu auxílio. Deu ordem em cima às nuvens e abriu as comportas do céu. Fez que lhes chovesse maná para comer e lhes serviu um trigo celeste. Um pão de heróis comeu o homem, mandou-lhes provisões até a fartura. Transportou pelo céu o vento de levante e guiou o vento sul com sua força. Fez que lhes chovessem carne como pó e voláteis como areia da praia. Fê-los cair no meio do acampamento, em redor de suas moradas. Comeram até fartar-se e lhes satisfez sua avidez. Com a avidez apenas saciada, com a comida ainda na boca, a ira de Deus ferveu contra eles. Deu morte aos mais robustos e dobrou a flor de Israel. E contudo voltaram a pecar, e não se fiaram de seus milagres. Consumiu seus dias num sopro, seus anos num momento. Quando os matava, buscavam-no e madrugavam para voltar-se a Deus. Recordavam-se que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo seu Redentor. Adulavam-no com a boca, mentiam-lhe com a língua. Seu coração não era constante com ele, nem eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, era compassivo, perdoava a culpa e não os destruía. Muitas vezes reprimiu a cólera e não excitava todo o seu furor, recordando que eram de carne, alento fugaz que não retorna. Como se rebelaram no deserto, enjoando a Deus na estepe. Voltavam a tentar a Deus, irritando o Santo de Israel, sem recordar-se daquela mão que um dia os livrou da opressão, quando fez sinais no Egito e portentos na campina de Soã. Converteu seus canais em sangue e seus arroios para que não bebessem. Mandou-lhes tavões para que os picassem e rãs que os destruíssem. Entregou ao gafanhoto sua colheita, a saltões o fruto de suas fadigas. Matou com granizo seus vinhedos e com aguaceiro suas amoreiras. Entregou à saraiva seus gados, às centelhas seus rebanhos.
Lançou contra eles a sua ira ardente, sua cólera, seu furor, sua indignação. Despachando sinistros mensageiros, deu livre curso à sua ira. Não salvou sua vida da morte, entregou suas vidas à peste. Feriu os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Tirou como um rebanho a seu povo, guiou-os como um redil pelo deserto. Conduziu-os seguros, sem alarmes, enquanto o mar cobria seus inimigos. Fê-los entrar pela santa fronteira, ao monte que sua destra adquirira. Tirou-os de diante dos povos, atribuiu-lhes por sorte sua herança, instalou em suas tendas as tribos de Israel. Mas eles tentaram ao Deus Altíssimo. Rebelaram-se e não guardaram seus preceitos. Desertaram, atraiçoaram como seus pais, falharam como arco enganoso. Irritavam-no com seus outeiros, com seus ídolos lhe davam ciúmes. Deus ouviu e se indignou e rejeitou gravemente a Israel. Arrancou a morada de Sião, a tenda que instalara entre os homens. Abandonou seus valentes ao cativeiro, seu orgulho à mão inimiga. Entregou seu povo à espada, indignado com sua herança. Aos jovens devorava o fogo, para as donzelas não havia galanteios. Seus sacerdotes caíam à espada e as viúvas não os choravam. Despertou-se como de um sono o Senhor, como soldado aturdido pelo vinho. Feriu o inimigo pelas costas, infligindo derrota definitiva. Rechaçou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Elegeu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu-se um santuário como o céu, como a terra que alicerçou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-o dos apriscos do rebanho. De andar atrás das ovelhas o levou, a pastorear Jacó, sua herança. Pastoreava-os com o coração íntegro, guiava-os com mão experimentada. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 78, por Luiz Alonso. A chave da transposição está na visão de Jesus como novo Davi e como bom pastor. Davi aí é Cristo, porque este salmo continua sendo uma parábola. Como Davi foi pastor antes de ser rei, assim é nosso Salvador, Rei dos Reis. O exórdio do salmo anuncia-nos que falará em parábolas. Agrada-nos a prolixidade que, ao contar-nos a história, revela a graça do Novo Testamento. Como a água do mar reflete tantas luzes quantos são seus tremores, assim o salmo de tempos a tempos emite uma centelha deslumbrante. De tempos a tempos envolve em sombra a cruz. Cassiodoro. Quanto ao gênero do salmo, o versículo 2 é citado por Mateus 13:35, justificando o uso que Jesus fazia de parábolas em seu ensinamento. E matiza: anunciarei coisas escondidas desde que começou o mundo. A propósito dos episódios no deserto, Santo Agostinho recorda 1 Coríntios 10:11. Tudo isso lhes sucedia como figura. O processo da tradição com que começa o salmo é alargado pelos padres para encaixar o presente. Ouvimos-lo no Antigo Testamento, conhecemos-lo no Novo, quando tudo se cumpriu em Cristo. Cassiodoro. Aplicam o despertar de Deus à ressurreição de Cristo.